Então, boa tarde mais uma vez a todas e a todos. Agradecemos muito a professora Rosana Louro Ferreira da Silva, nossa colega no Instituto de Biociências, pela presença, pela palestra dela hoje, que vai ter o título Aspectos Éticos da Pesquisa e Ensino de Ciências, Conhecimentos em Diálogo. A professora Rosana possui graduação em Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado, é mestre em Ecologia e doutora em Educação na área de ensino de ciências, assim como livre docente em educação ambiental, né? Eu queria destacar que ela é professora associada da área de ensino de biologia do Departamento de Zoologia do IB e também orientadora no programa de pós-graduação Interunidades e Ensino de Ciências da USP. Então, mais uma vez, obrigado pela sua aula, Rosana. Eu que agradeço, João, Regina e Cida, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando aí um pouco das nossas questões relacionadas à ética, principalmente a ética na pesquisa. E eu não, o João acabou de falar um pouquinho o perfil da turma, mas eu não entendi se tem alguém que faz pesquisa na área de ensino de biologia. São pessoas da área de biologia, mas que fazem pesquisa em áreas que não são de ensino, pelo que eu entendi, é isso? A maior parte das pesquisas são na área da saúde ou em biologia. Sim, tanto acho que na se alguém... graduação como na pós-graduação. Claro. Se alguém aqui fizer pesquisa em ensino, se quiser se manifestar no chat para a gente saber, é legal. Se fez, já fez em algum momento, conhece. Alguém? Eu vou chamar a Cida, falou que ela estava numa banca de pesquisa e ensino. É isso? É isso mesmo. E como que era o trabalho lá, Cida? Era um trabalho sobre biodiversidade botânica, e eles analisaram o curso EAD da Univesp e selecionaram 1.800 termos das disciplinas de botânica, videoaula, exercícios, enfim, uma série de coisas, e estavam analisando, e assim, mostraram que tem muito menos tecnologia do que eles esperavam e muito conteúdo. Quer dizer, o curso ainda continua no formato convencional, vamos dizer assim, na sua maior parte. Foi a conclusão bem geral do trabalho que eles fizeram. Mas eles falaram alguma coisa de como eles acessaram os participantes? Não, ou não teve um acesso direto, foi só a plataforma? Eles só analisaram as disciplinas na plataforma. Ah, tá, a construção das disciplinas. Isso, exatamente. Tá, aí você não precisa, aí é uma outra questão da pesquisa em educação, que acho que eu vou, então, compartilhar minha apresentação. Pelo que eu entendi, ninguém se manifestou, acho que ninguém tem essa experiência de pesquisa em educação para ver os nossos dilemas na questão da ética em pesquisa, né? Mas vai ser bom para o pessoal conhecer. Eu faço parte, né, do Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas, aqui do Instituto de Biociências, há 6 anos, desde que ele virou um comitê misto. Eu já vou explicar para vocês o que é, não sei se a professora Ângela, a professora Regina, o professor João, que também são membros desse comitê, a professora Ângela é coordenadora, trouxeram alguma coisa sobre o que significa ser um comitê misto, mas eu vou trazer um pouquinho dessa história, um pouco como é a pesquisa. A Ângela apresentou rapidamente a estrutura do nosso comitê. E falou que é um comitê misto, que envolve profissionais de ciências humanas. Você deve falar do que você estava coordenando a parte das humanidades. Não estou bem coordenando, né? A gente está aprendendo, e aprendendo na hora que o problema surge, o que é o mais difícil, né? Então, a gente vai... Eu fui a primeira representante, porque, só contextualizando, né? O Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, a professora Ângela já falou, existe desde a Resolução 466, e quando foi lá em 2010, mais ou menos, né? Eu era professora da Universidade Federal do ABC, começou-se o movimento de algumas pessoas submeterem
seus projetos para comitê de ética, porque a gente sempre entendia comitê de ética com seres humanos relacionado a pesquisas da área da saúde, né, que isso sempre foi evidente, né, você não pode testar uma vacina, um novo medicamento, ou fazer um exame e não ter a ciência do participante. Mas para as ciências humanas, onde você não tem um contato, você não encosta no participante, digamos assim, né, e não coleta materiais ali, células, né, ou faz testes, a gente nunca entendia que isso tinha a ver com a nossa pesquisa, embora, é lógico, todo pesquisador sempre havia uma conversa, eu vou entrevistar alguém, meu objetivo de pesquisa é esse, né, a entrevista tem esse objetivo, essas características, e a gente entendia procedimento ético dessa forma. Quando vem a 466, ela era feita também para a área da saúde, e a hora que a gente submetia os nossos projetos, a gente sempre ouvia quantos ensaios serão feitos, quais os dados estatísticos que serão coletados, né, quais os protocolos de pesquisa, coisas que na nossa área a gente não tinha, e houve um movimento do campo para criar estruturas de pesquisa próprias para a nossa área. Eu vou colocar aqui a minha apresentação. Deixa eu... Agora eu não estou vendo vocês, qualquer coisa vocês gritam. Combinado. Então, deixa eu tentar por apresentação. Então, eu trago esse termo aí, né? Porque aspectos éticos da pesquisa e ensino de ciências, ok, acho que todo mundo entendeu o que quer dizer isso. Quando eu falo conhecimentos em diálogos, o que será que significa isso, né? Então, como que é a pesquisa e ensino de ciências, né? Alguém conhece algum exemplo? E qual poderia ser a implicação ética desse tipo de pesquisa, já que eu não estou testando um medicamento, eu não estou encostando numa pessoa, e eu não estou, de alguma forma, tendo que fazer aplicação, assim, tirar sangue, né, outro tipo de dado. Então, quais poderiam ser as implicações éticas de uma pesquisa que busca entender o ensino de ciências? Quem poderia dar alguma dica ou fazer alguma observação quanto a essas 3 perguntas iniciais, qualquer uma delas? Não precisa ser uma resposta certa, algo que tenha ideia, que acha que é assim, acha que é assado. Por favor. Na realidade, eu tenho uma dúvida. Qual o procedimento correto quando você manda questionários para as pessoas responderem? Você não entrevista diretamente as pessoas, mas você recebe um questionário, enfim, de uma pesquisa para você responder. Então, isso já entra lá nos procedimentos de comitê. Os questionários, quando você pensa um questionário como uma pesquisa de opinião, então, se o meu questionário seria como uma pesquisa, tipo um censo, uma pesquisa de opinião, eu nem precisaria passar para comitê de ética. Mas, quando eu entendo isso como uma pesquisa científica, e aí sempre uma pesquisa científica, onde eu quero saber a opinião das pessoas sobre as mudanças climáticas, é uma pesquisa de opinião? Eu fiz essa pergunta para o pessoal do CONEP, quando veio visitar a gente. Ela falou, mas aí depende do que o comitê considera, ou seja, não respondeu. Então, assim, essa é sempre uma grande dúvida. O questionário, como é um questionário anônimo, isso é uma coisa muito nova para a pesquisa. Então, são as pesquisas hoje usando dados virtuais e que cresceu muito na pandemia. Hoje, como que você vai pedir para a pessoa assinar um termo de consentimento para preencher um questionário anônimo,
se em ela assinando o termo, o questionário deixa de ser anônimo. Então, a gente tem pedido, na pesquisa, você tem que pedir ao Comitê de Ética, o Comitê de Ética vai analisar o instrumento de pesquisa, vai ver se esse instrumento de pesquisa não pode gerar algum gatilho, e se gerar, você vai ter que avisar no começo do questionário. Então, por exemplo, vamos supor que você está fazendo uma pesquisa sobre depressão de jovens, e você faz uma pergunta ali sobre suicídio. E aí, provavelmente, a pessoa do comitê vai dizer, olha, você tem que justificar porque é necessária essa pergunta e tem que colocar no começo do questionário para o participante saber que o questionário contém alguns gatilhos e que para pessoas que não se sintam confortáveis não responderem. Então, assim, eu estou dando exemplos extremos, porque normalmente os nossos questionários dificilmente vai ter ali algum óbice ético, algum problema ao participante. No máximo, ele vai enjoar, né, no meio do questionário, que chatice, por que eu estou preenchendo isso? E vai largar no meio e não vai, e vai desistir da pesquisa no meio. Então, assim, é muito complicado, mas hoje o procedimento que a gente tem orientado no CEP, quando só tem questionário, submete ao CEP, tem a análise do instrumento, e no começo do instrumento, você diz quais são os objetivos da pesquisa, se existe algum risco dos participantes, que os dados são anônimos, o compromisso do pesquisador, ou seja, tudo aquilo que está num termo, mas sem ter algo que é obrigatório no termo, que é o endereço, o CEP, o nome, assinatura, RG. Então, o que a gente faz? A gente pede a pesquisa com dispensa do termo de consentimento. Embora isso não tire do pesquisador a obrigatoriedade de dizer quais são os objetivos da pesquisa. Então, ele não começa como questionário sobre mudanças climáticas, ele vai começar, esse questionário foi produzido no Instituto de Biociências, departamento tal, e faz parte de uma pesquisa que tem a pessoa tem que saber para onde ela está dando aquelas informações. E no final você coloca, eu tenho feito assim, caso você concorde em participar da pesquisa, o ato de preencher o questionário já manifesta o seu consentimento. E como ele é anônimo, não pediremos assinatura. Ou tem alguns que colocam, eu concordo em participar, eu não concordo em participar, o xizinho. Né? Então, aí a pessoa manifesta ali a concordância. Mas, se ela preencheu, é porque ela concordou. Né? Então, é meio sem sentido. Mas é isso, por enquanto é isso. Mas muita gente não pede, porque fala, é um questionário, é anônimo, eu poderia entender como uma pesquisa de opinião, onde não é obrigatório. Aí vai da revista que você vai submeter o artigo, pedir ou não. E aí, se a revista pedir, aí que é o grande nó. Você não pode solicitar aprovação ética de uma pesquisa que já aconteceu. Então, se você deixar para pedir depois, depois se a revista pedir, eu submeto. Você não consegue submeter, porque a pesquisa ela tem que começar após a aprovação do comitê. Então, se você não pediu, não pediu. Você vai mandar para revistas que não exijam, vai contar como foi que você fez, e é isso. Agora, eu tenho orientado meus alunos a pedir. Né? Por exemplo, aqui eu tenho uma pesquisa recente, que a gente solicitou ao Comitê de Ética, que era uma pesquisa com os egressos do IB. E foi uma pesquisa anônima, a gente fez tudo isso, explicou de onde era a pesquisa, quem era o professor orientador, quem era o pesquisador, por que ela estava sendo feita, quais eram os objetivos, e no final, olha, se você concorda em participar, preencha o questionário, pedimos dispensa do termo. Enfim, sobre essas perguntas, alguém teria algum exemplo, além desse que a Cida deu, de questionário anônimo? Além desse exemplo que eu dei, qual poderia ser as implicações éticas desse tipo de pesquisa? Porque até pesquisa sobre depressão, ela é muito mais uma pesquisa de psicologia. Pesquisa de ensino de ciência dificilmente vai fazer uma pergunta como essa. Eu pensei no exemplo hipotético, em que um mestrando e um doutorando em ensino, de repente, tem um projeto que compreenda assistir
aulas de um outro professor, assistir um outro professor aplicando uma sequência didática, ou Isso é fazendo muito comum. levantamento de conceitos, ou entre os estudantes, ou até mesmo entre professores de uma dada disciplina. Eu, particularmente, penso que essa situação deve causar muita inibição. Um professor lá e ele tem outro professor pesquisador assistindo a aula dele, ou um pesquisador que passa um questionário, faz um monte de pergunta, e ele deve se sentir terrivelmente, não sei, constrangido, do tipo, nossa, eu tenho que saber tudo porque eu sou professor e eu vou responder alguma coisa inadequada. E não sei se a pergunta que eu faço, isso pode até enviesar a pesquisa, dependendo do modo com que isso for colocado. Isso, a gente só faz pesquisa em sala de aula com professores que concordaram em participar. Né? Ninguém entra, tem isso na pesquisa e ensino. Por isso que essa coisa da aleatoriedade na pesquisa e ensino, ela não é igual às pesquisas na área de ciência, da área de saúde. Eu não posso falar, eu vou escolher, vou sortear uma escola, dentro dessa escola eu vou sortear uma sala de aula e vou lá assistir a aula do professor. Você não consegue fazer isso, porque você só assiste a aula do professor que te permitiu, e se ele permitiu é porque ele se sente confortável em ter uma outra pessoa naquela sala de aula. Então, o que a gente tem feito muita pesquisa é professor que quer trabalhar com a gente, geralmente já tem uma tendência de pesquisa. Eu tenho uma disciplina que eu dou aqui no último ano do IB, que chama-se Estágio com Pesquisa no Ensino de Biologia, onde a gente, nas situações de estágio, a gente já faz um exercício de investigação, né, de entender melhor, através da pesquisa, algum aspecto da escola. E o estágio é a mesma coisa, só quem quer recebe estagiário. Nenhum professor é obrigado a receber estagiário, nenhuma escola é obrigada a receber estagiário. E algumas escolas só recebem estagiário que vá só para assistir aula. E o nosso estágio, ele tem uma intervenção educativa e uma pesquisa. Então, a gente coloca isso na carta. A partir do momento que a escola concordou e o professor concordou, ele concordou que isso vai estar acontecendo. E se ele se sente desconfortável, ele já não concorda. Agora, para que o professor e os alunos não se sintam desconfortáveis, quando é uma pesquisa de mestrado, de doutorado, além de ser escolas ou professores que já têm alguma parceria, que depois você vai lá discutir os resultados, que eles veem a efetividade disso, o pesquisador, ele vai com a filmadora, vai já uns dias antes, ele já começa a filmar, já mostra a filmadora, já para que a hora que ele for começar a coletar os dados, ele já não seja encarado tanto como um ser estranho, para evitar um pouco essa questão do constrangimento do professor e dos alunos. Então, acho que a Regina trouxe um exemplo de implicação ética, o constrangimento, que é algo que a gente cita muito, que não chega a ser um risco. Então, mas você pode chamar de um risco de algum constrangimento, risco de algum gatilho que te leve a uma sensação de desconforto, risco de cansaço, porque o questionário é muito longo. Então, são riscos, assim, que não dá para comparar com o risco de quando eu estou testando um novo medicamento, por exemplo. São riscos muito, ou se eu vou aplicar, tirar sangue, eu digo, o risco de uma dor numa picada, nem isso tem, porque a gente não encosta no participante, a gente trabalha com as ideias que circulam a partir da relação das pessoas entre si, com os outros, com a sociedade, com o contexto. Então, é nisso que a gente busca apostar nessa apresentação, né? Apresentar um pouco as características da pesquisa da nossa área, exemplos de processos de construção de dados, mas como assim, Rosana? Não é coleta de dados? Então, vou dizer por que aqui a gente está chamando de construção de dados. Apresentar a noção de ética proposta pela área de ciências humanas no contexto CEP-CONEP, discutir pressupostos da Resolução 510/2016, como eu falei, a gente só tinha a 466, e a 466 era toda na área da saúde. Tanto é que eu sempre, quando eu submeti uma pesquisa antes de 2016,
a pesquisa eu tinha que indicar outros, porque não existia área educação, ensino. A plataforma Brasil, que é onde você submete pesquisas, ela era toda focada na área de saúde. Então, inclusive, a plataforma Brasil, ela é sediada no Ministério da Saúde. Em 2016, após um amplo período de discussões das diferentes áreas de ciências humanas, então, história, geografia, ensino, educação, psicologia, antropologia, etc., etc., sai uma resolução específica sobre ética aplicada às pesquisas em ciências humanas, que é a 510. Então, eu discuti um pouquinho esses novos elementos de coleta de dados no formato remoto, acho que esse eu até trouxe mais o ano passado, né, aqui eu até nem dei tanto foco a isso, mas dei foco a outros movimentos que estão acontecendo no nosso campo, que é o movimento de ciência aberta. Rosana, desculpa interromper, tinha mais uma questão, será que a gente pode abrir agora? Por favor. Então, o Lailton levantou a mão. Posso falar, professor? Por favor. Né? Tá. Professora, o que eu vou falar é algo que tem muito a ver com a nossa área, né? Nossa área da educação. Eu sou professor de Biologia e Ciências, mas é uma coisa que constrange muito, mas muito, somente aqui em São Paulo. Eu estou escrevendo um livro, e eu comecei a escrever esse livro a partir do momento das observações que eu fiz como estagiário e depois como educador. Passei por 4 escolas do Estado, mas fiquei horrorizado com a educação. A educação hoje, em São Paulo, ela deseduca. Ela deseduca o professor, deseduca a educação e deseduca os alunos. O famoso conselho de classe. Eu observei isso, queria jogar em um livro, mas não sei se é ético. Essas observações que eu estou observando, e mais essa. O famoso conselho de classe, onde a gente chega, reúne alguns professores, e eles resolvem mexer nas notas dos alunos. Quer dizer, eu fui um professor de biologia, eu dei 10 para o aluno, mas eu sou coagido a não dar 10 para alunos para poder forçar o aluno a estudar outras matérias. Eu achei uma das principais tipos de coação ao professor e falta de respeito, principalmente ao jovem. Eu queria que a senhora comentasse isso, porque eu achei... Eu não sei se eu posso colocar isso no livro, porque eu estou pensando em colocar, mesmo que eu perca todo o espaço que eu tenho em qualquer escola, pública ou privada. Então, a gente... sobre isso? Posso comentar sim. Então, essa é uma situação bastante peculiar, eu acho que cada escola, o conselho trabalha de uma determinada maneira, né? Então, assim, eu tendo a discordar que toda escola deseduca, que toda escola, né, eu encontro exemplos, eu tenho uma parceria com a rede municipal, e, logicamente, a gente encontra exemplos que são mais contra-exemplos do que exemplos, mas a gente encontra professores aí que estão batalhando e que estão fazendo trabalhos incríveis nas redes públicas de ensino. Agora, a particularidade de um conselho, aqui a gente está falando muito da pesquisa científica, a pesquisa que tem um processo de coleta, análise, validação dos dados, em que as pessoas concordam em participar. Quando você está fazendo um relato de experiência, que acho que me parece mais o seu caso, aí não existe nenhuma regulamentação sobre eu poder ou não relatar uma experiência que eu vivi. Então, eu não estou falando de pesquisa, eu estou falando de um relato de uma experiência pela qual eu passei. Ela não é considerada uma pesquisa, embora ela possa ter algumas características da pesquisa. Você está me dizendo, olha, eu vivi algumas experiências e eu queria relatar no livro. Então, qualquer pessoa que viveu qualquer experiência, ela pode fazer esse relato, mas ela não é tida como uma pesquisa científica, porque a pesquisa científica, ela segue uma série de regras, ela tem que ter publicação, ela tem que ter uma produção de um relatório seguindo determinadas normas, ela precisa ter a assinatura de todos os envolvidos. Então, vamos supor que você quisesse entender
como funcionam os conselhos de classe. Você é um pesquisador de mestrado, doutorado, e quer entender. E aí você escolhe 3 escolas que topam, que concordam que você acompanhe e grave o conselho de classe. Que eu falei, as nossas pesquisas é sempre, quando a gente acha uma escola aberta para pesquisas, venham aqui pesquisar, a gente quer dialogar, a gente abraça aquela escola, não solta nunca mais. Porque a gente sabe que as escolas nem sempre se sentem confortáveis em abrir os seus espaços internos, como é um conselho de classe, com um pesquisador externo. E se ela não se sente confortável, ela não vai abrir, ela não deve abrir, porque senão vai ser ruim para ela e para o pesquisador. Agora, um professor que estava vivendo aquilo e que quer registrar e relatar, isso é uma coisa muito do professor com a escola, não existe questões éticas relacionadas à pesquisa para esse tipo de situação. Eu acho que é uma questão bem diferenciada. Aí, vamos supor que eu fosse pesquisar conselhos, eu ia gravar várias reuniões de conselho, porque a gente considera que um único evento, ele não pode ser representativo. Eu assisti, conselho de classe tem a cada bimestre, e tem todo ano, então eu não posso assistir um conselho de classe de uma única escola e dizer, os conselhos de classe das escolas públicas, estaduais, municipais, lá, são assim, né? Porque ali eu estou analisando um caso específico, e nem é um estudo de caso, porque o estudo de caso eu teria que assistir todos os conselhos daquela escola, porque o caso é o conselho da escola X, e não apenas um único. Então, são coisas diferentes. Um relato de uma experiência vivida e uma pesquisa em ensino, né, que segue uma outra lógica de encaminhamento. Rosana, desculpe interromper de novo, só tinha uma pergunta do Daniel Ayrton aqui no chat, perguntando sobre a LGPD em relação a questionários anônimos, mas talvez você queira retomar isso no momento que você voltar. Lá na frente eu vou falar um pouquinho Ótimo. disso. Me lembra se eu não falar. Obrigado. Né? Porque existem dados que são sensíveis, só que os dados, eles são anônimos. Então, a gente pergunta muito, acho que o Paulo vai falar sobre isso especificamente. Né, se eu tenho um conjunto de pessoas, eu publico e quero que professores da educação básica, por exemplo, eu tenho um amigo que tem 18 mil questionários de professores da rede pública estadual. E ali eu vejo, olha, tantos professores são do gênero tal, tantos são do gênero... E na LGPD ele fala de questões sensíveis. Então, quando eu vou perguntar, por exemplo, religião, partido político, né, existe uma série de coisas ali que eu tenho que evitar de perguntar. Só que pode ser que, para minha pesquisa, eu quero saber se a opinião das pessoas sobre mudanças climáticas é influenciada pela religião e pela escolha política. Eu quero ter dados para provar isso. Não é uma pesquisa que eu faria, mas pode ser que eu queira fazer. Aí eu tenho que justificar para o comitê de ética, dizendo que esses dados vão ser anônimos, eu não vou saber quem é desse ou daquela ideologia política, quem é desse ou daquela religião, eu vou ter um conjunto de pessoas que concordaram em responder desde que seus dados fossem anônimos. Então é um pouquinho diferente, mas acho que o Paulo é a melhor pessoa para falar sobre isso. Então, contando um pouquinho aqui das nossas linhas de pesquisa, né, a mais comum, as 2 primeiras são as mais comuns, que é ensino e aprendizagem de conceitos científicos, a Cida acabou de falar, né, o que se ensina sobre botânica, sobre formação de professores de ciências, biologia, história, filosofia e sociologia das ciências, educação em espaços não formais, tecnologias, educação ambiental, que é a linha a que eu me filio, educação ambiental e formação de professores, educação em saúde, linguagens e discursos, alfabetização científica e tecnológica, avaliação. Então, isso aqui eu peguei do último congresso de pesquisa em ensino de ciências. Uma linha que está crescendo muito, diversidade e multiculturalismo na educação em ciências, processos e materiais educativos da educação em ciências,
políticas educacionais e questões teóricas e metodológicas da pesquisa em educação e ciências. Então, não são todas essas linhas de pesquisa que eu preciso submeter ao comitê de ética. Vamos supor que eu queira analisar políticas educacionais, políticas curriculares. As políticas curriculares, elas são documentos públicos. E todo documento público, ele está disponível para análise de qualquer pesquisador, porque ele é um documento público. Tudo que você publica, então eu já vi pesquisas, olha, eu analisei os comentários do Facebook que foi feito, eu tive uma aluna que trabalhou com isso, ela criou um canal de Facebook sobre conservação da fauna e o papel dos zoológicos, e ela criava memes a partir disso, e lógico, quando ela criou o canal, ela colocou que o canal fazia parte de uma pesquisa, de um mestrado profissional que eu oriento, e que os comentários, né, as discussões, ela ia criar quiz, ela ia pôr questionários, eles faziam parte de uma pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética. Ela pediu, mesmo assim, porque ela tinha um questionário inicial, mas que os comentários poderiam ser objetos de análise. Então, tudo que as pessoas, o número de curtidas, o que são os dados de engajamento. Se eu quiser olhar, por exemplo, analisar o Facebook de um político, analisar o Facebook da USP, e verificar ali quais são os assuntos que geram mais, menos engajamento, quais são as coisas que as pessoas têm mais ou menos dúvida. Então, tudo que é documento público, livro didático, por exemplo, é documento público. Né? Livro, eu não preciso pedir autorização para o autor do livro para analisar aquele livro didático, ele é um documento público. Então, eu posso olhar aquele livro e fazer análise. Então, tem muita pesquisa com livro didático, material didático, política educacional, que você não precisa ter a aprovação de um comitê de ética, porque você está analisando documentos que são públicos. Embora todo documento, a princípio, foi produzido por seres humanos, mas os documentos públicos não são objetos de apreciação. Nós somos uma área de pesquisa constituída, temos associações científicas próprias, então, assim como tem a associação, a Sociedade Brasileira de Zoologia, a Sociedade Brasileira de Genética, a Sociedade Brasileira de Botânica, a gente tem, né, a Associação Brasileira de Ensino de Biologia e a Associação Brasileira de Pesquisa em Educação de Ciências, que fazem eventos bianuais e que você pode saber muito sobre a pesquisa em ensino de ciências, em ensino de biologia, entrando nesses sites desses congressos. A área de pesquisa e ensino tem revistas próprias. Atualmente, praticamente nenhuma revista pede a aprovação do comitê de ética, embora a maioria peça como foram resguardados os procedimentos éticos da pesquisa. E aí eu vou explicar por que a maioria não pede a declaração ou o parecer do comitê de ética, daqui a pouquinho. Temos também inúmeros periódicos internacionais, assim, nem tem como, o Science Education, um dos primeiros, né, o School Science Review. Temos vários periódicos, né, que dá para encontrar, ou seja, é um campo de pesquisa instituído. Nos Estados Unidos, a gente tem o ERIC. O ERIC é uma base de dados tipo Web of Science. A gente ainda não tem isso no Brasil, e também o ERIC só cadastra coisas em língua inglesa, e na pesquisa em ensino de ciências a gente produz muitas coisas na língua do país, até porque a gente precisa que esses dados e essas pesquisas influenciem políticas públicas, tomadores de decisões, professores. Então, não é uma pesquisa que a gente publica tudo em inglês, muito pelo contrário. A gente até publica alguma coisa em periódicos internacionais, mas existem periódicos nacionais com qualis A1 e que publicam em português, então é um pouco diferente das outras áreas, justamente por essa caracterização. E aqui, o que dá nome à minha apresentação
que, como na pesquisa em ensino de ciências, a gente entende que você não coleta o dado, você produz o dado. É diferente de eu vou lá fazer uma coleta de sangue. Eu produzo o dado junto com o interlocutor, meu interlocutor. Então, esse processo, quando eu vou fazer uma entrevista, o dado não está lá. O dado é produzido e, obviamente, existe, na perspectiva sociocultural, uma natureza discursiva, né? A própria presença do pesquisador influencia no que a pessoa vai me responder. É óbvio, né? Então, uma coisa, você fala lá todos os seus objetivos, tem essa tendência, né, da pessoa que está respondendo, querer responder o que ela acha que é o certo, o que ela acha que você quer ouvir, né? Porque eu não vou entrar na cabeça da pessoa e nem que eu entrasse não adiantaria para saber o que exatamente ela está pensando. Então, eu analiso aquilo que a pessoa quer tornar público. Público para o pesquisador, né? Mesmo ela sabendo que aquilo vai ser anônimo, né? Que o nome dela nunca vai aparecer, o nome da professora, o nome da escola, o nome do aluno, é tudo anonimizado. Então, a gente fala escola A, B, C, o aluno 1, 2, 3, o professor X, Y, Z. Então, é tudo anonimizado, mesmo que a escola peça, porque a gente assume um compromisso de que esses dados serão anonimizados e que a escola não vai ter evidenciado, né, características, mesmo que ela goste. Puxa, eu queria que saísse que a minha escola fez essa sequência didática, né, dessa forma, e a gente, infelizmente, se você quiser fazer um jornalzinho da escola, contar, mas no processo de publicação, a gente não pode dar a publicidade de onde veio o dado. Então, a gente necessita coletar esse material empírico na forma de registro em áudio, vídeo, questionário, as produções dos professores e estudantes, currículos, materiais didáticos, etc. A gente entende que existe uma influência do pesquisador nas diferentes fases do processo de investigação, com especial referência à sua atuação no cenário empírico. Então, acho que a Regina deu um exemplo, né? Bom, você chega lá numa sala de aula, os alunos não te conhecem, e eles vão tentar ter uma relação de comportamento que eles teriam com uma pessoa estranha. A partir do momento que eles vão te conhecendo, eles vão ficando cada vez mais soltos aí, atuando como é o cotidiano. Mas a gente nunca pode dizer, olha, exatamente a mesma coisa que seria se eu não estivesse ali. Isso não tem como saber. Então, existem coisas na pesquisa que tem como acessar. Então, a gente acessa aquilo que está posto na natureza discursiva da atividade da pesquisa. Mas como é que eu vou saber se a pessoa estava pensando outra coisa? Eu não vou saber. Simples assim. O meu dado é aquilo que ela apresentou. Né? Então, o dado ele é construído num processo onde o pesquisador também faz parte. E o pesquisador, ele também tem um papel muito importante, né? Eu falo para meus alunos, a gente acaba tendo que meio que treinar, fazer cara de parede, mas ninguém é parede. Né? Então, por exemplo, dependendo do rosto que você faz a partir de uma resposta, você pode dar um indício para o aluno, para o professor, para o diretor de escola que está sendo seu interlocutor, que você está ou não gostando daquilo. Então, existe uma influência e a gente reconhece que isso existe e pronto, né, que isso é impossível de retirar. E a construção dos dados da pesquisa é a partir dos registros. Então, eu vou transcrever tudo, mas eu não vou usar tudo para pesquisa. Eu vou buscar procedimentos sistemáticos para selecionar e recortar os episódios de análise, que é o processo chamado de construção de dados. Nesse artigo muito bem escrito pela professora Isabel Martins, uma professora titular da UFRJ, que ela fala que os dados são trabalhados como um diálogo na pesquisa em educação e ciências. Então, não existe esse empirismo,
esse positivismo na pesquisa em educação e ciências, né? Por mais que a gente queira, por mais, isso não, a gente não quer, a gente já entende que existe uma subjetividade e lida com ela com as nossas referências teóricas e epistemológicas. Bom, a gente entende que o outro participante da pesquisa, o outro na pesquisa, ele é considerado como um diferente, ele não sou eu, pesquisador, mas de modo a romper a lógica identitária do outro como estranho, exótico. Eu não estou lá, deixa eu ver como é que são os alunos, né? E sim, ele deve ser compreendido como um sujeito que tenha voz e seja compreendido nos seus diferentes significados, histórias, contextos históricos, sociais, políticos, que sejam reconhecidos seus saberes, suas experiências de vida e de mundo, e respeitado como sujeito de direitos e cidadão. Então, também uma coisa que a gente se preocupa muito na pesquisa em educação e ciências é nunca, o processo de análise não é um processo de julgamento. Eu não estou lá para julgar ninguém. O processo de análise é um processo que, a partir do meu referencial teórico, eu vou buscar informações que vão me dizer se o conhecimento produzido naquela dada realidade vai nesse ou naquele sentido, tem essas ou aquelas categorias predominantes, interage dessa ou daquela forma. Então, eu não vou lá para ver, né, como se eu fosse coletar um dado de um ratinho de laboratório, né, é muito diferente, é um sujeito como eu, né, e que o pesquisador ele tem que estar lá num canal de escuta e diálogo, né, então, ao mesmo tempo, eu me responsabilizo eticamente pelo outro, me responsabilizo eticamente que ele se sinta bem no contato com a nossa pesquisa. E me responsabilizo a mostrar os dados para ele, a dialogar sobre esses dados, então, é um processo mesmo dialógico. Então, eu trago aqui, né, quando eu falo que a nossa pesquisa, ela é baseada numa escuta, e uma escuta ativa, eu trago Paulo Freire, de Pedagogia da Autonomia, que fala que escutar é, obviamente, algo que vai mais além da possibilidade auditiva de cada um. Escutar, no sentido aqui discutido, significa disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro e às diferenças do outro. Então, eu vou lá um espaço aberto, não um espaço de julgamento. E uma coisa que a gente olha também é os gestos, né? Na sala de aula, a gente tem algo que chama análise multimodal. Então, quais os gestos que o professor faz para explicar um determinado conteúdo? Ele faz mais gestos para um determinado conteúdo do que ele faz para outro, né? Então, vários temas de pesquisa bastante interessante que a gente busca entender. A professora Bernadette Gatti, ela tem um artigo, né, sobre ética, pesquisa em educação, que ela fala dos potenciais riscos aos participantes, que a gente não chama mais não são objetos de pesquisa, e não são, hoje em dia, muita gente não chama nem de sujeitos de pesquisa, eles são os participantes ou interlocutores da pesquisa, né, e que eles, que em entrevistas, observações, situações de grupo ou outros meios, ou por meio à distância, merecem ser tratados com muito cuidado, sensibilidade e respeito. Então, cuidados especiais com o comportamento por parte dos pesquisadores na coleta de informações. Então, eu vou lá assistir a aula de um professor e, de repente, eu faço um gesto, eu dou risada de alguma coisa que não era uma piada, ou eu faço um gesto com a cabeça, tipo, não acredito, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o comportamento, com a coleta, com as formas de abordagem, as formas de expressão e comunicação, o uso das palavras, das atitudes e expressões corporais. Quando a gente faz um questionário de entrevista, ou um questionário, a gente sempre passa no grupo de pesquisa para validar
Se possível, passa um questionário para público semelhante, que a gente vai perguntar para as pessoas responderem e verem se não se sentiram desconfortáveis com alguma questão, se a questão estava clara, se estava claro o que eu quis perguntar. Então, é muito importante considerar os efeitos dessa interlocução com as pessoas que estão contribuindo com a pesquisa. Então, de todo esse repertório que a gente tem, né? Então, a área de pesquisa em educação e ensino de ciências discute muito pesquisa, discute muito questões éticas. Então, e muitas vezes, mesmo as pessoas que não submetem para comitês de ética. A Faculdade de Educação, por exemplo, eles criaram um comitê de ética próprio, não vinculado à Plataforma Brasil, e eles analisam os processos deles, né, e seguem a lógica de uma pesquisa na área de educação, porque não concordam que a Plataforma Brasil continue ligada à área da saúde, que a gente tenha que se subjugar à área da saúde. Então, existem muitas questões aí por trás. Aqui no IB, a gente teve aí a sorte, né, de ter um comitê que abriu, quando a gente entrou aqui, eu e meus colegas da área de ensino, de ter tido um comitê de ética que abriu as portas para nós, quando foi publicada a 510, a gente já submetia antes, mas a 510 fala que projetos de pesquisa na área de ciências humanas só podem ser submetidos a comitês de ética que tenham pesquisadores da área de ciências humanas. E aí, em 2016, quando isso foi publicado, eu já fui procurar o comitê de ética, né, conversei com meus colegas, e fui conversar no comitê de ética se era possível a gente construir um comitê de ética misto, né, no começo, puxa, mas como é que vai ser isso? Será que a gente vai conseguir meio a meio? Não é melhor ter um comitê de ética em seres humanos e um comitê de ética em ciências biológicas e um outro comitê de ética em ciências humanas? Aí eu falei, bom, aqui no IB nós somos 5. E o comitê de ética, o mínimo de pessoas que tem que ter é 7. Lógico que a gente arrumaria mais 2 colegas que contribuiriam conosco, mas assim, todo mundo da área faria parte do comitê de ética. E outra, a gente teria que dividir secretária, teria que dividir Plataforma Brasil, teria que dividir... Por que que a gente vai, né, duplicar trabalho? Seriam 2 reuniões, Então, a gente conseguiu conversar e tem sido um aprendizado mútuo. Eu tenho aprendido muito sobre as características da ética na pesquisa em genética, e acho que as nossas colegas da genética também têm aprendido sobre as pesquisas na área de ciências humanas, embora a gente faça pareceres separados, né? Um projeto da área de ciências humanas é alguém das ciências humanas que faz, projeto da área de genética é alguém da área de genética que faz. Bom, trazendo um pouco aí o que é a ética de pesquisa da 510, a gente considera que a ética é uma construção humana, portanto histórica, social e cultural, não é algo posto, implica o respeito pela dignidade humana e a proteção devida aos participantes, e considera que o agir ético do pesquisador demanda ação consciente e livre do participante. Ele tem que saber que está participando de uma pesquisa científica e ele tem que concordar com isso. E a pesquisa em ciências humanas e sociais é definido pela 510 como aquelas que se voltam ao conhecimento, compreensão das condições de existência, vivência e saberes das pessoas e dos grupos em suas relações sociais, institucionais, seus valores culturais, suas ordenações históricas e políticas e suas formas de subjetividade e comunicação, de forma direta ou indireta, incluindo modalidades de pesquisa que envolvam intervenção, como muitas vezes eu vou testar uma sequência didática na escola e o professor vai estar lá comigo, ajudando nesse teste. Enquanto que a 466, ela tem uma definição bem mais enxuta de pesquisa envolvendo seres humanos. É a pesquisa que individual ou coletivamente tenha como participante o ser humano
em sua totalidade ou partes dele, e que envolva de maneira direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados, informações ou materiais biológicos. Então, vai além, né, do que de um material biológico, vai além de um dado da pessoa, né, ou de uma informação. É aquela que, na verdade, ela trabalha com as condições de vivência e saberes das pessoas. Aqui, acho que tem a própria Resolução 510, fala que o processo e a relação do pesquisador participante se constrói no processo de pesquisa, e que existe um diálogo de subjetividades, e que a ideia é uma relação não hierárquica. Também parte de uma acepção pluralista da ciência, e lidam com atribuições de significados, práticas e representações, não tendo intervenção direta no corpo humano, e dessa forma tem natureza e grau de risco específico. Então, a 510, ela vai dizer essas que não necessitam de apreciação, mas que também fica dúbio. A pesquisa em ciências humanas, ela divide o processo de consentimento livre e esclarecido e o registro de consentimento livre e esclarecido. Então, entendendo que o processo de consentimento, ela acontece em todo momento, na relação de confiança entre o pesquisador e o participante, continuamente aberto ao diálogo e ao questionamento, podendo ser obtido ou registrado em qualquer das fases da execução da pesquisa. Então, diferente da pesquisa em ciências humanas, eu posso apresentar o termo de consentimento. Não é geralmente o que a gente faz, mas vamos supor que nos objetivos do trabalho, eu entenda que já tem indícios lá que vão levar o meu participante a responder dessa ou daquela forma. Então, eu posso só falar que eu estou trabalhando com uma pesquisa sobre o tema X, e que eu vou conversar com ele sobre esse tema, e no final eu passo o registro. Então, o processo de consentimento, ele começa a partir do momento do primeiro contato do pesquisador com o participante. Então, e muitas vezes eu posso pedir abstenção desse termo. E também permite, ele não precisa necessariamente ser escrito, ele pode ser sonoro, imagético. Então, por exemplo, quando você vai trabalhar com crianças pequenas, que muitas vezes ainda não tem o processo de alfabetização completo, você faz ali uma roda de conversa, explica, eu sou uma pesquisadora, vou estar trabalhando, né? Eu não trabalho muito com esse público, mas você pode simplesmente filmar a conversa que você teve com eles, e esse é o comprovante que ninguém falou, eu não quero participar de jeito nenhum. E se alguém falou, você vai dizer, olha, só teve esta pessoa que não quis participar, o resto todo mundo concordou. Então, eu não vou usar os dados desta pessoa. Aqui a representação equânime, que eu já falei. Para a 510, a avaliação a ser feita pelo sistema CEP-CONEP incidirá apenas sobre os aspectos éticos do projeto, considerando os riscos e a devida proteção dos direitos dos participantes da pesquisa. Então, eu não posso analisar a metodologia do projeto do tipo, eu acho que para esse objetivo da pesquisa, você deveria fazer entrevista e não questionário. Não cabe ao comitê de ética fazer isso. Ou, o seu referencial teórico, ele está antiquado, tem coisa mais nova publicada. Não é esse o trabalho do comitê de ética. É avaliar se existe algum óbice ético, algum risco ao participante que não esteja estabelecido, ou que seja um risco de causa maior que necessite alterar algum instrumento de pesquisa. Aqui tem um caderninho que foi publicado sobre o participante da pesquisa. Para a nossa pesquisa, saiu uma proposta de resolução que nunca foi publicada. Essa é uma das angústias da área, porque você reconhecendo que a pesquisa não tem intervenção direta no corpo humano, e que a pesquisa ela tem uma outra perspectiva,
As pesquisas do tipo A, na tipificação de riscos, que são aquelas realizadas a partir de dados pré-existentes, quando realizada com observação ou observação participante, quando realizada com entrevista, aplicação de questionário, isso daqui, esse item A1 a A3, eu diria para vocês que 80% das nossas pesquisas, 90% das nossas pesquisas, elas se encaixam nesses A1, A2 e A3, que deveriam ter uma tramitação expressa, ou seja, não precisaria passar por parecerista, vai para reunião, não vai para... Ela teria uma tramitação de 15 dias, uma tramitação rápida, que ela só seguiria pela Plataforma Brasil para a gestão do Comitê de Ética, para ver, é só questionário, é só entrevista, então não precisa mandar para parecerista. Teria uma tramitação expressa. Já as pesquisas do tipo B e o B1 é porque é quando tem algum tipo de intervenção. Então, uma intervenção participativa, ela já teria aí uma outra característica, né? Teria uma tramitação um pouco mais longa, mas ainda seria mais rápida do que um teste de vacina, por exemplo. Porque hoje, eu tenho um amigo meu que fala, né? A gente tem os mesmos procedimentos éticos, a gente passa pelo mesmo processo burocrático se você vai submeter um questionário anônimo para responder quem quiser, ou se você vai chegar para uma pessoa e dar um remédio para ele que você ainda não sabe totalmente os efeitos colaterais. É o mesmo trâmite. E isso sobrecarrega os próprios comitês de ética, que a gente tem que ficar dando zilhões de pareceres para pesquisa com questionário anônimo. Pesquisa, eu vou fazer uma entrevista com uma professora e eu preciso fazer todo esse processo, ir para parecerista, blá, 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 blá. Então, isso sobrecarrega os comitês de ética, poderia ser bem mais simples, e sobrecarrega as pesquisas, porque a pesquisa em ensino, muitas vezes, é um momento. Então, vamos supor que o professor a gente quer fazer uma pesquisa sobre mudanças climáticas, aí eu converso com o meu professor, eu queria acompanhar suas aulas, né, tem um projeto de pesquisa, porque eu já quero dar autorização da escola quando eu submeto para o comitê de ética. E aí esse professor, ele fala, não, esse professor fala, claro, eu vou dar aula sobre isso daqui 3 semanas. Acabou, né, porque você não vai poder acompanhar, você vai ter que esperar 1 ano para esse professor dar novamente essa aula, porque o resultado do comitê de ética não vai sair em 3 semanas. E o professor não pode mudar o planejamento dele. Então, existem muitas coisas, muitas questões aí que incomodam o pessoal da área de ensino. Eu tinha algumas coisas para falar desse movimento de dados abertos, mas acho que já falei aí de tanta coisa, vou passar aqui já para a questão da resistência. Existe uma resistência da área de pesquisa em ensino, em educação particularmente, porque houve uma ruptura da CONEP com as associações de ciências humanas e sociais aplicadas, porque desde 2016 se falava que teria um GT específico, que teria, que foi destituído, se falava que teria tipificação de risco, teve a proposta de resolução e nunca foi criada, a gente já está aí 6 anos depois, e se falava que teria uma plataforma adequada às pesquisas em ciências humanas. Até agora a gente não tem essa clareza. Então, por exemplo, quando eu mando um questionário, eu não sei quantas pessoas vão responder. E de repente, eu não tenho um número que eu preciso que respondam 200 pessoas. Quantos responderem até a data tal é sobre aqueles que eu vou trabalhar. Porque a gente não trabalha necessariamente com validação estatística. Algumas pesquisas trabalham, outras não. Então, não existe essa preocupação de que eu tenho um número. Olha, eu preciso de 100 questionários. Então, o que eles autorizaram? Como na plataforma Brasil é obrigado a você dizer qual é o número de sujeitos de pesquisa,
Eles agora falaram que quem é da área de ciências humanas e não sabe o sujeito de pesquisa pode pôr 0. E é super estranho, uma pesquisa dos seres humanos com 0 participantes. Mas o 0 significa não sei o número de participantes. E não me importa também, porque qualquer que seja o número que vão responder é o que interessa. Ou então você falava, eu vou fazer pesquisa numa sala de aula X no dia tal. Aí, naquele dia, faltou uma outra professora e juntou as 2 turmas. E você precisa coletar naquele dia. Então, já mudou o número de participantes. É diferente de, olha, eu preciso trabalhar 10 pessoas que tenham a síndrome tal. Né? É diferente. Então, e isso foi sendo, a conquista da 510, ela foi sendo minimizada com a destituição do GT, com a destituição, a não tipificação de riscos ainda, a não criação de uma nova plataforma. Então, o fórum tem trabalhado, existem várias pessoas que não submetem, e a Associação Nacional de Pesquisa em Educação tem seus comitês de ética, produz muito sobre ética e pesquisa, mas ela orienta que as revistas da área de ensino e educação não exijam parecer de comitê de ética enquanto o que foi prometido pela 510 não for seguido. Então, aqui vocês podem aprofundar, né, trouxe alguns desafios da área, né, definição do que é dado para pesquisa em ciências humanas, o processo de consentimento para dados abertos agora também está sendo algo que a área tem discutido, a questão das inconsistências entre o que se é proposto numa legislação e o que se tem. Por exemplo, na 510 fala as pesquisas com seres humanos terão um processo de tipificação de riscos e tramitação simplificada. E a gente já deu 6 anos dessa resolução e a gente continua não tendo uma tipificação das pesquisas de forma simplificada. Falta uma discussão clara na pesquisa em ensino de ciências sobre a temática de dados abertos e sobre a ética de pesquisa. Tem gente que não quer nem ouvir falar, cada comitê trabalha de uma maneira, tem comitês que não aceitam as pessoas da área de ciências humanas, tem comitês que aceitam, então é necessário ampliar esse debate. Então, tem várias coisas aqui que a gente tem que discutir, as demandas da área de ciências humanas que não são atendidas, a resistência das associações científicas, enfim, até pulei aqui que eu trouxe de outros slides, mas se vocês tiverem mais dúvidas, a gente vai conversar agora, mas se quiserem conversar em outro momento, a gente tem aqui o meu contato e o contato do meu laboratório, o site do meu laboratório de pesquisa em educação ambiental. Então, é muita informação, agradeço a oportunidade, mas me coloco assim, à disposição para a gente fazer uma discussão agora sobre esses temas. Muito obrigado pela aula, Rosana. Eu vou interromper aqui a gravação e abrimos